E aí pessoal, beleza? Eu sou Rodrigo Gomes, desenvolvedor de sites aqui na Infographic e especialista em WordPress. E essa é a 7ª aula do nosso curso de Elementor. Hoje nós vamos aprender sobre posicionamento, um recurso poderoso que pode fazer os seus sites ficarem mais profissionais e mais atrativos. E como eu não gosto de enrolação, bora para a aula. Eu criei esse layout aqui especialmente para explicar sobre esse recurso, pois eu utilizei posicionamento em diversos locais aqui, nas imagens de fundo, nas imagens da frente também, com imagens múltiplas para criar essas animações aqui no Elementor. Então você vê que tem bastante imagem separada em várias partes do site, que traz também um ar muito mais profissional para o estilo da página. Tem alguns outros recursos aqui no fundo da página também com posicionamento absoluto. Então a gente tem bastante coisa aqui nessa página para mostrar exatamente como trabalhar com posicionamento. E nessa aula a gente não vai fazer uma cópia aqui desse layout. Esse layout é só para trazer uma ideia e mostrar como o posicionamento funciona. A ideia mesmo é aprender sobre o recurso de posicionamento e entender como ele funciona corretamente. E se vocês ficaram interessados, mandem aí nos comentários que eu posso fazer algumas aulas depois mostrando exatamente como fazer um layout igual esse no Elementor. E se você está acompanhando o nosso curso, agora eu vou mostrar algumas outras coisas que nós fizemos nas primeiras aulas que vai fazer total sentido para facilitar o seu processo de criação. Uma delas é a separação de todas as seções aqui pelo navegador, nomear as seções, saber onde você colocou cada coisa da sua página, porque agora a gente consegue ver aqui tanto background do header, menu principal, banner, desktop, e a gente vai descendo aqui ilustração e texto, a gente tem tudo separadinho para facilitar a nossa navegação e saber exatamente em que ponto que a gente está trabalhando. Então eu vou começar aqui na minha primeira seção, que foi o background do header. E também eu vou deixar na tela aqui só as 3 primeiras seções que a gente vai utilizar para ver os primeiros passos aqui de posicionamento. Então só vim aqui no olho de visualização de cada seção e deixar elas ocultas. Pronto, agora que está tudo oculto, a gente vai começar aqui e você já pode perceber que na minha seção aqui está havendo um corte das imagens. Vê, nessa imagem aqui tem um corte, nessa imagem do fundo tem um corte. Esse corte não é um comportamento natural do Elementor. Isso é um hacking que eu faço em CSS que me ajuda bastante para evitar outros problemas quando você trabalha com posicionamentos de imagem absoluto ou fixo na página do Elementor. E como eu estou utilizando o Hello Theme, que é um tema bem limpo, basta você vir no CSS adicional e adicionar essa linha aqui, que vai fazer um overflow em tudo que tiver dentro do Section Wrapper, e que é exatamente o espaço interno que tem em cada seção do Elementor. Assim, quando você trabalhar com outros tamanhos no mobile, no tablet, por exemplo, esse posicionamento de imagem não vai fazer que o seu site fique criando aqueles slides laterais. Então isso aqui já resolve bastante coisa. Então eu vou clicar aqui em cima dessa imagem. Essa imagem ela está para mim aqui nessa primeira parte aqui, background e header. Eu criei uma seção só para colocar essa imagem aqui. Tanto que quando a gente volta para o nível de visualização aqui da página, você vê que ela sobe aqui, ela dá esse pulo, porque na verdade dentro dessa seção não tem nada, só tem essa imagem que está com o posicionamento absoluto. E é onde a gente cuida do posicionamento dos elementos. Em todos os elementos na aba avançado, você tem a opção aqui de posicionamento. E aí você vai ver aqui que a gente tem a largura, o tipo da posição, e aqui o meu posicionamento ele está como absoluto. O que é o posicionamento absoluto? A partir do momento que eu seleciono ele aqui, eu posso simplesmente pegar a minha imagem e arrastar pelo Elementor aonde eu quero que ela fique. E como é um posicionamento absoluto, aonde eu deixar essa imagem, ela vai ficar travada ali naquele posicionamento. Você tem até aqui a posição que ela está deslocada, a quantidade de pixels que ela está deslocada, tanto no horizontal quanto no vertical. E essa parte já é um primeiro passo aqui do posicionamento absoluto. Que eu também tenho a posição default, que é posicionamento relativo, que ele vai fazer o espaço da imagem em si, ele não vai fazer nenhuma quebra, e eu tenho posicionamento fixo, que já é um posicionamento diferente, que é relativo ao scrolling da página. Então, mesmo se eu fizer um scrolling na página, esse posicionamento fixo vai manter a imagem sempre ali atrás. Ele está fixo nessa página. No caso aqui, o posicionamento que eu mais utilizo é o posicionamento absoluto. E a aba de posicionamento não é uma aba que tem muitas opções diferentes.
É apenas uma questão de você saber realmente como funcionam essas opções para trabalhar corretamente no seu template, no seu layout. E eu vou começar falando aqui da primeira opção, que é a largura. Eu estou utilizando aqui, por exemplo, a largura personalizada. A gente tem em linha, largura total, default. A personalizada, eu estou utilizando aqui 100% da largura. Essa largura ela é referente ao tamanho da coluna que o meu elemento está. Então eu tenho uma coluna aqui única e ele está ocupando 100% do tamanho dessa coluna. Se eu tivesse, por exemplo, duas colunas, o tamanho da minha imagem já foi dividido aqui porque ele está calculando o 100% agora dessa imagem baseado no tamanho da minha coluna. Então, muitas vezes você pode dizer, mas o que adianta utilizar largura personalizada e inserir 100%? Vamos dizer que eu tenho mais de uma coluna, ou minha coluna é menor e eu preciso ainda manter uma imagem grande. Então você pode vir aqui e mudar, por exemplo, para o opcional de pixels e dizer quantos pixels vai ter a sua imagem. Então vamos dizer aqui que a minha imagem tem 1200 pixels. Eu consigo deixar ela grande, do mesmo formato, mesmo eu estando com uma coluna dupla aqui. Se eu remover a outra coluna que eu tenho, agora essa imagem está se referindo ao tamanho de 1200 pixels, não mais a 100% do tamanho da largura da coluna. Então isso vai depender muito do seu layout mesmo e do que você está trabalhando no momento. O importante é saber que essa largura é baseado no tamanho da sua coluna. E não só a largura é baseado no tamanho da coluna, como o posicionamento também. Esse deslocamento é referente à posição da sua coluna. Então, por exemplo, aqui, a orientação horizontal, eu posso dizer que ela começa pela direita. Então agora ele anexou aqui a minha imagem totalmente à direita e eu digo quanto à direita está o meu posicionamento. Menos 150, por exemplo, eu vou colocar aqui até digitando aqui, menos 150 pixels à direita, ele pegou exatamente a distância da minha coluna e jogou menos 150 pixels dessa imagem. Em muitos casos, se você tiver um layout que foi feito num programa, num Sketch, num Adobe XD, no Figma, você pode até pegar as referências de medida e trazer exatamente o seu layout para dentro do Elementor, trabalhando com posicionamento exato, baseado aqui no posicionamento horizontal ou vertical da imagem. Tanto que aqui, o meu posicionamento ele poderia ser na base da imagem, posicionamento inferior. Então eu diria que quantos pixels a minha imagem está baseado no gancho inferior ali da minha coluna. E com apenas esses pequenos passos aqui, você já consegue ter uma visão e entender como funciona o posicionamento absoluto. E foi exatamente o que eu utilizei aqui. Utilizei nessa imagem do fundo, você vê que ela tem um efeito de blur aqui atrás, e esse efeito está na própria imagem, não foi nenhum efeito adicionado aqui no Elementor. Então pegando aqui, vamos selecionar as duas imagens aqui, você vê que ela já tem até um espaçamento aqui, e essas duas imagens estão dentro dessa coluna. E aí se a gente dá uma olhada no posicionamento dela, eu estou trabalhando com tamanho em pixels personalizado também. E aí eu consigo deixar o tamanho exato da minha imagem proposta aqui dentro do Elementor. Vamos ver aqui, tamanho em pixels também, o tamanho de cada uma das imagens. E assim a gente já tem esse posicionamento das imagens. Aqui eu tenho uma imagem que uma está sobrepondo a outra. E aí o posicionamento, ele sempre anda lado a lado com a opção do Z-Index. Então se a gente vir na guia aqui avançado, você tem essa opção de Z-Index. O Z-Index, ele é o índice de cada imagem. Se eu tiver um índice maior do que a outra, ela vai estar uma em cima da outra. Não só para a imagem, como também para as colunas e para as seções também. Então vamos pegar aqui, eu tenho as duas imagens aqui, elas estão com Z-Index zerado, porque em alguns casos eu não preciso definir, porque eu tenho essa regra aqui. A imagem que está mais abaixo, ela sempre vai estar acima da outra no posicionamento. Se eu mudar a minha ordem aqui, você vê que essa imagem agora já está abaixo da outra. Então saber também a posição das imagens na referência aqui no navegador, até quem está em cima de quem, e se você quer utilizar o Z-Index para definir isso, é bem importante nessa parte de posicionamento. E você vê que não é nenhum bicho de sete cabeças essa parte de posicionamento e como ele pode te ajudar a ter um site mais moderno, também um pouco diferente. A maioria dos sites que a gente vê aí na web é aqueles sites muito quadrados, um embaixo, uma coisa embaixo da outra, tudo muito certinho ali, muito estilo bootstrap, vamos dizer assim,
tudo sempre separado em colunas, e você começar a trabalhar com esses posicionamentos pode te ajudar bastante a dar uma melhorada aí nos seus layouts também. Vamos ativar aqui as outras seções para falar um pouquinho mais aqui embaixo. Por exemplo, nessa seção aqui, ilustração e texto, eu abusei de elementos aqui na página, tem bastante coisa, bastante imagem mesmo, e eu tenho aqui, duas colunas. Uma coluna que estão todas essas imagens aqui, vamos colocar aqui, mesa, os livros, a planta aqui atrás, outra que é a outra planta pendurada. E o legal de fazer essa separação e ter várias imagens entra exatamente naquela parte da animação. A gente consegue dar uma animação para cada uma das imagens e fazer uma entrada mais legal para o seu site, onde a imagem vai se formando, onde eu mostrei ali no comecinho como ela foi se formando ali. E aqui é totalmente a questão também de trabalhar com posicionamento absoluto e saber posicionar ele em referência à coluna. Por exemplo, nesse daqui eu utilizei a orientação aqui na base, a partir do inferior e do lado esquerdo, né? Então, cada elemento aqui, cada imagem, você vai utilizar uma regra que vai servir melhor para aquela parte ali. Eu tenho aqui também a imagem do fundo, também o shape aqui que está no fundo. Eu tenho outras imagens aqui, que está na minha coluna de cima aqui, são imagens que estão fixas ali atrás. Então eu tenho mais algumas imagens aqui que dá esse ambiente para o meu site. São imagens bem simples, imagens de linha muitas vezes, que ela vai trazendo esse ambiente, ela vai trazendo mais harmonia também para o seu layout. E descendo um pouquinho mais o nosso layout aqui, você vê que outras vezes foi utilizado a mesma abordagem, uma imagem de fundo, imagens na frente aqui na própria coluna, para fazer esse posicionamento, utilizando o posicionamento absoluto. E eu vou descer aqui para essa parte aqui de tabela de preço, que também foi montada totalmente baseada em colunas. E aqui é onde vai entrar uma outra regrinha do posicionamento, que ao invés da gente mudar o formato da posição, nós vamos mudar o formato da largura para utilizar, por exemplo, em linha. E qual que é essa diferença de utilizar o elemento em linha? Todos os elementos do Elementor, o default dele é um elemento em bloco. Ele ocupa 100% do espaço da coluna que ele foi inserido. Já o elemento em linha, ele vai fazer o quê? Ele vai ocupar só o espaço necessário que o seu conteúdo interno precisa para estar aqui dentro. Então, o que a gente consegue fazer, por exemplo? Colocar dois elementos de texto dentro de uma coluna e eles irem ocupando cada um elemento, o espaço que precisa, e automaticamente ele preencher o elemento para o outro lado. Assim a gente consegue usar dois elementos de texto com fontes diferentes, com cores diferentes, e isso vai ajudar bastante também na parte do mobile, porque se você ficar utilizando, por exemplo, seções internas para fazer essa divisão, quando você tiver no mobile, essas seções ela vai ter uma medida baseada em porcentagem que vai ficar quebrando o seu layout. Se você utilizar o posicionamento, a largura do posicionamento em linha, esse problema você já não vai ter mais. Isso a gente pode conferir aqui, já direto na prévia mesmo, na prévia do tablet, na prévia do mobile. Eu tenho aqui os elementos continuam em linha, um ao lado do outro, e eu não tenho uma quebra de layout. Aqui eu também utilizei, por exemplo, os elementos em linha. E outro recurso que tem envolvimento com essa parte de posicionamento também, que é bem interessante, eu vou voltar aqui na parte desktop e vou pegar esse exemplo aqui onde a gente tem esses dois componentes e vou adicionar um novo elemento aqui de espaçamento, por exemplo. Vamos adicionar ele aqui. Ele vai vir como o padrão default dele. Então, vamos já na guia avançado, posicionamento, e eu vou definir ele em linha também. Automaticamente ele já veio para o lado dos outros dois elementos aqui. E esse espaçamento, eu vou dizer que ele tem um espaçamento de 200 pixels aqui de altura. Vamos colocar aqui, 200. Você vê que os elementos aqui, eles vieram para o meio, referente ao espaço que sobrou aqui para eles. Isso porque na coluna eu estou deixando meu alinhamento vertical ao meio. Poderia deixar superior, poderia deixar inferior, né? E uma questão que é interessante é que você pode fazer isso no próprio elemento em linha. Vou selecionar, por exemplo, a opção do mês aqui, e na minha posicionamento em linha, eu tenho o alinhamento vertical deste elemento. Então eu posso colocar ele no início, no final, manter ele centralizado, deixar ele sem nenhuma opção, que ele vai pegar o padrão da coluna. Então você também pode mover os objetos na posição vertical, sabendo utilizar eles em linha, com posicionamento, tanto alinhamento vertical,
tanto com posicionamento, alinhamento vertical dentro de cada um dos elementos. E é isso aí, pessoal. Vamos dar uma geral aqui, só tirar esse espaçamento que eu coloquei aqui. Beleza? Vamos dar uma olhada geral aqui, que a gente tem outros espaços aqui com posicionamento, por exemplo, esse aviãozinho aqui que está na newsletter, a parte de baixo aqui do nosso footer também, do nosso rodapé, com essa imagem posicionada aqui para a esquerda. Então você vê que com posicionamento, trabalhando com posicionamento, você consegue criar um layout que é mais atrativo, um layout com mais cara de layout profissional, saindo daquela mesmice de sempre, de bloco embaixo de bloco, sem nenhum desenho, sem nada atrativo para o cliente que está acessando o seu site. Claro que isso é uma opinião pessoal minha, mas que nos anos de desenvolvimento, nos anos que eu tenho trabalhado com web, eu vejo essas tendências aparecerem mais e é legal você conseguir fazer isso, por exemplo, com um construtor de páginas igual o Elementor. Então vamos só dar uma última olhadinha aqui, você vê como fica legal trabalhar com posicionamento, as animações que podem ser adicionadas em cima dos elementos, a gente descendo mais a página aqui, ó, a montagem aqui da nossa imagem, para a gente ter essa liberdade de conseguir quebrar uma imagem em várias partes, animar cada uma dessas partes. Ó, fica bem legal, você consegue realmente evoluir bastante aí o seu layout trabalhando com posicionamento no Elementor. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que essa aula tenha agregado bastante conteúdo para vocês, bastante conhecimento. Hoje vocês viram que eu tô de touquinha aqui, é porque tá bem frio aqui hoje. Eu tô gravando essa aula mais ou menos por volta da 1h da manhã. Então eu quero mais uma vez, como em todos os outros vídeos, agradecer por quem está acompanhando, para quem está comentando, o pessoal que está ajudando esse curso a evoluir, a ganhar um melhor caminho. E não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você sabe que também estão querendo construir um site, aprender a utilizar o Elementor, aprender a utilizar o WordPress, porque ainda vai ter bastante conteúdo aqui. Ativa o sininho para receber a notificação das próximas aulas. E o meu muito obrigado e até a próxima. Valeu!